Pessoal do terceiro ano, olá oficial para vocês, aqui é o professor Tiago Souza. Para darmos continuidade nas nossas aulas de física e cada dia essa matéria fica mais interessante. Ela é muito próxima da nossa realidade, né, daquilo que nós estamos em contato todos os dias. Não deixe de estudar, não deixe atrasar a matéria, né? Coloque isso na sua cabeça. Você estaria indo para o colégio todos os dias. Você estaria escrevendo no seu caderno. Então, guarde esse controle, né? esse domínio no seu horário, porque as nossas rotinas estão assim hoje e precisamos nos ajustar a tudo isso. Bom, saúde para vocês aí. Bom, agora retomando a eletrodinâmica, né, deixando a eletrostática para trás, mais ou menos, né? Vamos agora analisar o que nós chamamos de resistores elétricos, né, para somar com aquela ideia de corrente. Bom, o que nós temos aqui? Primeiro, já que nós vamos falar sobre os resistores, o que seria uma resistência elétrica? Tem várias formas de nós captar isso, mas imagine que, pensando em corrente elétrica, ou seja, o elétron está correndo, né, de um lado para o outro, ou por meio de um material, o próprio material ele vai oferecer uma resistência para que esses elétrons passem. Imagina várias bolinhas sendo os átomos, as moléculas, e os elétrons se chocando, se desviando desses átomos, dessas partículas, dessas moléculas. Justamente essa seria uma ideia para começarmos a pensar, né, de que cada material tem uma resistência, algumas maiores, outras menores. Se você for perceber aqui, nós temos ali um profissional de eletricidade devidamente equipado. E uma das maiores equipamentos, né, seriam as suas luvas, que normalmente elas são isolantes, certo? Naquela ideia que nós vimos lá em eletrostática de um isolante elétrico. Ou seja, seria um material que vai dificultar com que aqueles elétrons se movimentem. Então, o ideal é que aquele indivíduo esteja com uma luva de borracha, uma luva de PVC, para ser mais exato. Assim como nós temos na produção de cabos elétricos, aqueles que são condutores. Então, o normal é que os materiais que compõem os cabos sejam excelentes condutores. Um dos melhores condutores é o ouro, mas você imagina que não dá para ficar fazendo condutor de ouro. Mas ele é o mais excelente dos condutores. Houve uma época em que todos os cabos de poste de energia eram feitos de cobre, que ele também é um excelente condutor. Bom, os de casa, a fiação de casa das nossas residências são feitos de cobre. Só que aconteciam muitos assaltos. Roubavam os cabos dos postes. E hoje tem se usado muito o alumínio, que não é tão precioso assim, não é tão valioso, mas também continua sendo, tem uma certa condutividade. Mas o que é interessante de perceber, está vendo lá que nós temos um aquecedor ali em cima de uma grelha e que aquele material está incandescente. Justamente aquilo é para mostrar que o material ali ofereceu uma resistência para o elétron a ponto que aquilo ali esquentou. Mas a gente vai ver sobre esse efeito mais lá para baixo. Aqui nós vamos iniciar o que nós chamamos de lei de Ohm. Tá? Se você quiser falar Ohm, fique à vontade, tá bom? Mas antes de nós iniciarmos a lei de Ohm, depois de ver sobre a resistência que o material tem, quem seriam esses resistores? Bom,
Resistor nada mais do que um componente eletrônico, certo? Ó, no caso ali, dentro do chuveiro elétrico, nós temos, não sei se você viu, tipo uma molinha enrolando ali dentro do chuveiro elétrico. Aquilo ali é um resistor. É um dispositivo que oferece uma resistência à corrente elétrica. Também temos um exemplo ali, uma lâmpada incandescente. Então, ali naquele filamento tem corrente elétrica. Ele é tão fininho, é tão resistente que ele chega a encandecer. Por isso que é uma lâmpada incandescente. Aqui embaixo, nesse quadradinho, nesse retângulo verde, nós temos um componente eletrônico chamado de resistência. Só que ele está cortado, é um resistor de carvão. Tá? Cortou ali para ver o carvão dentro. E eles são muito pequenininhos. Normalmente, se você desmontar um equipamento eletrônico, você vai encontrar esses resistores necessários para controlar a passagem de elétrons dentro de um circuito, certo? Bom, aqui embaixo você está vendo como seria a representação para nós aqui de um resistor. Representação. Ou eu vou por esse zigue-zague aí, ou então só uma caixinha escrito R para resistor. Então, se você encontrar isso aqui, que nós vamos ver isso na aula que vem direitinho, vamos precisar dessa simbologia aí, certo? Esses seriam os nossos resistores. Beleza. Então, agora imagina que eu tenho, dentro de um circuito, entre os pontos A e B, um resistor. E aplico uma diferença de potencial, uma DDP-U, entre esses dois pontos. Bom, se eu apliquei uma diferença de potencial, isso significa que vai ter corrente elétrica. É isso que acontece num circuito, num condutor, certo? Tem diferença de potencial, então o elétron vai sair daqui e, na verdade, ele vai sair de B e ir para A. Só que a corrente é convencionada de A para B. Lembra disso, né? Beleza, só que no meio do caminho desse condutor, nós tínhamos uma resistência R, certo? Essa aqui é a ideia mais básica da lei de Ohm. Bom, foram feitos experimentos, aplicou-se vários valores de DDP entre A e B e calculou-se essa corrente I. Ó, então, para cada valor, para uma corrente I1, para uma DDP U1, calculou-se uma corrente I1, uma DDP 2, uma corrente I2, uma DDP genérica U, calculou-se uma corrente I. Bom, se o meu resistor ele for chamado tipo ômico, então um resistor tipo ômico, ele obedece essa regularidade ali. Ó, ele produz uma reta mesmo. Bom, uma reta, então significa que isso dá uma função do primeiro grau, que nós conseguimos calcular, você tem que lembrar disso, hein? Só com essa inclinação. Então, eu sei que na matemática a tangente daquele ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que no caso vai ser a DDPU, sobre o cateto adjacente, que é essa corrente I. Beleza. Só que isso, essa tangente é um valor fixo. Convencionou-se que isso é o valor da resistência. Certo? É uma constante. Beleza, só daqui você consegue perceber o seguinte: resistência é DDP sobre corrente. Olha só o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo aqui. Então, deixa eu tirar. Se eu quiser ver a unidade dessa minha resistência, vai ser uma unidade de DDP, que no caso é volt, por uma unidade de corrente, que é ampere. Volt por ampere. Ampere não, ampere. Que no caso isso tem um nome. A unidade de resistência é ohm, que eu vou usar a letra grega ômega, tá? Mas no caso aqui, quando a gente vai ler, é ohm,
ou ohmi. Aí vai, tá? Se você encontrar essa letra grega, o ômega, no final de um número, significa que aquilo ali é uma resistência. Beleza? Tranquilo, hein? Se eu for rearranjar essa equação, passo o I para lá, eu vou ter que a minha DDP vai ser R vezes I. Agora cheguei na minha lei de Ohm. Ou por que não dizer primeira lei de Ohm? A gente não vai tratar com a segunda aqui, tá? Mas essa aqui seria a minha diferença de potencial, que é medida em volt. Vimos aqui a nossa resistência. E mais uma vez, não é demais falar que você vai ter que se preocupar com os submúltiplos. Essa aqui é a corrente elétrica. Então, é possível que você encontre quilo-ohm a micro-ohm. Então, todas aquelas unidades vão ser encontradas aqui. Ok? Bora ver um exercício? Um exemplo, na verdade? Ó, mais fácil que isso eu não tenho.